Ok, boa tarde a todos, ou boa noite a todos. Só umas breves palavras antes de passarmos à parte mais importante deste evento, que tem a ver com esta mesa que está aqui constituída. E agradeço a presença de todos e o interesse em terem vindo a este evento. Estão aqui muitas caras conhecidas, que é sempre bom rever. E eu queria salientar o seguinte. Este é um evento, é um dos 3 temas do ciclo de conferências que se chama Porto Tony, conforme foi explicado pela professora Isabel. E o tema dos vinhos, e esta ideia partiu da reitoria. Portanto, partiu de cima, da cúpula, e foi imediatamente muito bem aceito pelo Centro Regional do Porto, muito bem acolhido de imediato, e nós, e agora falando um bocadinho em nome da Escola Superior de Biotecnologia, que eu vou começar a designar de ESB, por isso não se percam, okay? Porque é mais fácil. Nós ficamos muito contentes, muito satisfeitos com esta escolha da reitoria, porque, de facto, a ESB, eu penso que posso dizer isto, é a unidade da Universidade Católica que, a nível nacional, tem assim uma maior proximidade ao setor dos vinhos. Acho que ninguém fica ofendido com isto. De facto, é uma ligação que dura já há alguns anos, praticamente desde a fundação da ESB, que não aconteceu há 50 anos, mas aconteceu há 30 e poucos. Acho que não estou errado, não? E, portanto, desde essa altura que desenvolvemos várias ações e várias atividades, tanto relacionadas com o vinho, e que são ações essencialmente de formação e de investigação científica. E temos, de facto, muitos casos em que esta investigação foi realizada em colaboração direta com empresas. E, de facto, é uma forma de trabalhar que nós gostamos muito. E dou só dois exemplos de ações que são desenvolvidas na escola. Temos a pós-graduação de Enologia, que é muito bem conhecida por muitas pessoas que estão aqui, porque alguns são alunos atuais e muitos estão aqui ex-alunos. Já foram realizadas várias edições. A edição atual começou há pouco tempo, há cerca de um mês. E isto é de facto uma ação, digamos assim, já com alguns anos. E temos coisas mais novas, um produto mais recente, que é o programa doutoral em Enologia e Viticultura, que está, como o nome indica, direcionado para o mundo dos vinhos, evidentemente, e que nos parece ser um instrumento, de facto, muito interessante, de formação das pessoas, e é uma formação qualificada, bastante qualificada, mas que é um programa que atribui grau de doutor, e isto sempre aliado ao desenvolvimento de ideias e de projetos de investigação na área dos vinhos, e estes projetos podem ter um cariz aplicado ou mais aplicado, portanto, o que significa que no final poderá haver aqui assim resultados transferíveis, digamos assim, em termos de conhecimento e de tecnologia para as empresas, portanto, para o mundo da indústria. E se quiserem saber mais informações sobre estas atividades, pois teremos todo o gosto em esclarecê-los. Ainda antes de passar para a mesa, rapidamente, eu gostaria de agradecer à doutora Maria Lopes Cardoso, que é a nossa diretora de comunicação, da Católica Porto, porque foi ela que tratou de arranjar esta sala, que me parece que ficou bonita e bastante acolhedora, segundo ouvi já alguns comentários dos presentes. De seguida, eu irei apresentar uma pessoa que já toda a gente conhece, por isso é muito fácil de apresentar, portanto apresento-vos o time, mas dando um ar assim um bocadinho mais sério. Apresento-vos o professor Tim Hogg, que é professor da ESB, e que há relativamente pouco tempo abraçou, portanto, um outro desafio, assumindo a direção da plataforma de inovação da vinha e do vinho, mas de facto o time tem um percurso académico muito ligado à área dos vinhos, não só, mas digamos que é uma marca do perfil dele,
e todos, de facto, reconhecemos um papel importante que o time tem tido nesta interface entre a indústria, entre a universidade, vou começar pela universidade e a indústria, que é um assunto que tem sido, de facto, muito falado nos últimos anos. Portanto, esta ligação, que nem sempre é muito fácil de se fazer, mas que tentamos fazer o melhor possível. Portanto, e agora pedia então ao time para apresentar os nossos convidados, e já na sua função de moderador, porque o time está na sua função, vai ser o moderador desta sessão, e ele depois vai explicar como é que isto vai funcionar, e agradeço mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, José António. Não sei se está ligado. Muito bem, obrigado. Muito obrigado a essas palavras do meu amigo. Agora, pode ser assim? Com dois. Do meu amigo e colega José António Couto e também da nossa presidente, a professora Isabel. Não queremos ter aqui um espírito formal, não tem sido o espírito da biotecnologia, nem da católica nesta matéria de vinhos, mas posso dizer que eu posso dizer muito bem do programa que foi montado aqui, porque eu não tenho nada a ver, não foi eu que elaborei o programa, convidei as pessoas, mas acho que está particularmente bem pensado. Podia pensar à primeira vista algo óbvio, porque são pessoas em tempos têm tido muito contacto com a biotecnologia e com a católica, mas realmente são três pessoas que marcaram muito o mundo de vinhos nos últimos anos. E eu acho que marcaram muitos em maneiras bastante diferentes, mas todos marcaram mesmo a agenda de vinhos no país. Eu acho que aí, em qualquer palco que tivesse esse título, essas pessoas realmente seriam as pessoas certas, ou algumas das pessoas certas para debater esta matéria. O que é que eu gostava de fazer aqui é apresentar as pessoas muito brevemente, uma a um, e depois vão intervir. Eu pedia para fazer intervenções relativamente curtas, mas também para exprimir a sua versão pessoal, que respeitasse este desafio de vinhos portugueses no mundo, e depois deixar um bom espaço para que haja interação com vocês, seja ele intervenções declarativas como intervenções de perguntas. Portanto, toda a gente concordou aqui a fazer assim, e eu gostava de então passar já com a sessão não é trabalho, mas é de orientação, enquadramento, e como já disse, são três pessoas que não podem ter sido mais bem escolhidas, na minha opinião, para ocupar este espaço específico. Portanto, eu apresento já o Dr. Manuel Pinheiro, que eu conheço já há 20 e muitos anos, 25 anos, quando o Manuel Pinheiro era já responsável, não sei, presidente, mas diretor-geral da Andolvi, a organização. Diretor-geral, sim? Era. Ainda não era a figura que é agora dentro do mundo de vinhos, mas já se via na altura como é que ia ser. E depois, por acaso, estava a falar com ele antes, ele é aqui de casa, fez curso de Direito cá, e tem tido muito contacto connosco na biotecnologia, algum contacto mais pontual, esporádico aqui com a Católica, mas tivemos sorte que ele traz aqui o seu know-how, o seu conhecimento. Eu disse know-how de propósito porque eu é uma das pessoas que detesta mais a introdução das palavras inglesas no discurso, mas isso em parte por provocar. Não, trouxe a experiência e o conhecimento rico que ele tem, fruto da participação em associações, não só da Comissão de Viticultura, que é a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, que ele é presidente já há muitos anos, mas também na modernização, que ele tem estado algo responsável, de certeza algo responsável, das associações e dos atores coletivos que há em Portugal. Portanto, eu passava a palavra já ao meu amigo Manel para nos referir. Muito bem. Então, boa tarde a todas e a todos.
Eu não vou responder ao time porque não tenho pedalada para responder ao time, portanto assumo já os tiros. Permitam-me, em primeiro lugar, agradecer muito o convite e agradecer também, se permitem uma nota pessoal. Eu entrei nesta casa, e por favor não façam contas, em setembro de 84. E a casa era muito pequenina. E hoje, vendo o que é a comunidade da Universidade Católica, multidisciplinar, muitos cursos, muita experiência, naturalmente que a instalação física é muito diferente do que era na altura. Nós tínhamos aulas naquele edifício que está ali ao lado e nos pavilhões que já não existem lá embaixo. Mas vendo como a casa cresceu, é fantástico e ter a oportunidade de vir cá. Dou-vos a todos os parabéns à comunidade toda desta universidade, porque de facto os anos 80 era uma altura em que a universidade se afirmava, não é? Com muitíssimas dificuldades, até seja no meio académico, seja no meio político, com conquistas muito difíceis, hoje muito mais estabelecida, mas isso deve-se a todos vós, ao corpo docente, aos alunos, a toda a gente. E, portanto, parabéns, é um gosto de voltar cá. Eu disse que estava aqui às 6, como foi pedido, a verdade é que cheguei um bocado antes, às 5h30, fartei-me de andar a pé e à volta, e de facto a casa é muito diferente do que era na altura, e é uma alegria ver como a casa se modificou. Dito isto, 2 ou 3 apontamentos, então. O primeiro, e vale a pena se calhar debater isto neste aniversário. Eu julgo que nós, pensando em o que é que a Universidade contribui para o país e qual é o país que nós queremos, eu acho que o vinho é um bom negócio para Portugal. Estava ali a falar na entrada, nós temos a ideia que o vinho exporta e que vende mesmo cá e que vale na economia mais do que aquilo que vale, porque o vinho é muito visível. Nós cruzamos-nos com o vinho naturalmente em todo lado e então na exportação, quando se vê uma garrafa de vinho português, isso é marcante e, portanto, se calhar achamos que o vinho é comparável a uma auto-Europa. Não é. Porém, é um grande negócio para Portugal, julgo eu, porque é um negócio que corresponde a muito daquilo que é o país que nós queremos. Por um lado, porque o vinho movimenta imensos setores a toda a sua volta. Nós costumamos dizer que há um cluster do vinho, podíamos dizer que há um cacho do vinho, porque realmente até seria mais feliz. Mas costumamos dizer no setor que há um cluster do vinho, porque realmente nós conseguimos identificar à volta daquilo que é uma garrafa de vinho uma série de setores para os quais Portugal, ou nos quais Portugal é muitíssimo competitivo. Desde logo, naturalmente, as universidades, a formação, todos os equipamentos, muitas técnicas, muitos serviços de apoio. Portugal é muito competitivo, não só se abastece em todas estas áreas, mas também exporta, é muito disto. Está pelo mundo fora, equipamento português, embora nós também importemos e bem, e fazemos bem, mas há uma presença muito grande de criação de riqueza e postos de trabalho, não só no vinho, mas em todos os setores que estão aí à volta. E, portanto, eu julgo que o vinho corresponde bem a um objetivo de termos um negócio que desenvolve todo o território e desenvolverá mais no futuro num setor que me parece, dentro do vinho, que será, digamos, algo que vai aparecer com cada vez mais força, que é o enoturismo. A ligação do turismo ao vinho, que vai gerar postos de trabalho cada vez mais na hotelaria, na restauração, em fornecimentos, etc. Portanto, esta ligação do vinho ao território parece-me fundamental. O vinho é um bom negócio para Portugal. É um bom negócio também porque gera riqueza e postos de trabalho fora dos grandes centros. Nós, se virmos bem, o Portugal do poder de compra é uma faixa muito curta que vai de Braga até Setúbal e que nunca dista mais de 30, 40 km da costa. O país inteiro está neste canto e o poder de compra inteiro está todo aqui. Se o país não estivesse bem suportado, fazia uma cambalhota, porque nós estamos todos metidos num canto. Para o interior, como aliás neste verão percebemos bem, está muito pouca gente, está muitíssimo pouco poder de compra, está muito pouca opinião publicada e, portanto, nós sabemos muito pouco do que se passa no interior. E todas as atividades económicas que gerem riqueza fora dos grandes centros e que gerem postos de trabalho, parece-me que contribuem bem para aquilo que é o desenvolvimento harmonioso do país e para um país que é o país que nós queremos. E isso parece-me que é muito importante. E, portanto, o vinho tem aí uma contribuição grande. E também, por último, pela importância das regiões demarcadas e do conceito das denominações de origem, conceito jurídico, económico, muito importante, aqui não só no vinho, mas também poderia ser noutros produtos. Uma denominação de origem é o instrumento, digamos, legal, aqui de uma forma um bocado informal, que nos permite assegurar que a riqueza que é gerada por aquele negócio realmente vai para aquele território, não se deslocaliza. Ao contrário da Opel, que estava na Azambuja e saiu, e da Auto-Europa, que hoje está em Setúbal, todos esperamos que não saia, uma região demarcada está naquele local e não se vai deslocalizar. Ou tem sucesso ali, ou então encerrará. E, portanto, esta ligação de uma denominação de origem ao território parece-me que é muito importante para Portugal. Nós falamos muitas vezes, e dentro do setor do vinho fala-se muito, de como é bom na América ou na Austrália, etc. Mas a verdade é que nenhum de nós está pronto para aceitar que uma região inteira fique desertificada porque é mais competitivo fazer noutro sítio. E na Austrália e na América estão prontos para isso. Portanto, faz parte do nosso modelo de desenvolvimento. Dito isto, este era o primeiro ponto. Eu acho que o vinho é um bom negócio para Portugal.
gera riqueza valorizada, gera um futuro que é um futuro que nós podemos querer, gera um futuro de criação de postos de trabalho que me parece que nos importa. Depois aqui 2 ou 3 apontamentos têm um bocadinho mais a ver com o vinho verde, que é de onde venho, e que talvez possam contribuir aqui para perceber um bocadinho porque é que estes últimos anos de facto têm corrido bem. Um é percebermos que o vinho português, ou melhor, é perceber que a diferenciação é uma grande chave da afirmação dos produtos. A cópia, como sabemos, a fotocópia é sempre pior que o original. E os vinhos portugueses têm tido a coragem de se assumir como vinhos diferentes. Aliás, no documento que vos foi enviado está lá a reprodução da marca Wines of Portugal, A World of Difference. E esse mundo de diferença, que são os vinhos portugueses, com as castas portuguesas, com um estilo próprio, fazem com que nós cheguemos a muitos pontos do mundo e os nossos vinhos são diferentes dos outros. E no caso do vinho verde em particular, isso ainda acontece mais, porque é um vinho que é de facto bastante diferente dos outros, em particular o branco, apresentamos-nos como um vinho com menos álcool, com menos calorias, um vinho mais adaptado à nossa gastronomia, e portanto a diferenciação parece-me que é uma primeira chave daquilo que é o vinho português, e a maior parte dos que estão aqui se calhar não são produtores de vinho, mas isso tem a ver com várias coisas, mas uma delas é com as plantas que nós utilizamos, com as castas tradicionais portuguesas. Ao contrário do Novo Mundo e ao contrário de outros países europeus que têm um conjunto de castas que é muito limitado, muito standard, e portanto acabam por se tornar um bocado uma commodity. Se eu quero um Cabernet Sauvignon, depois vou contar o preço, porque os vinhos são muito próximos. Portugal tem sabido afirmar essa diferença, isso parece-me muito importante. Depois um segundo é que, e tenho notado isso muito no vinho verde, há uma cultura de exportação e há uma cultura de mercado muito diferente da que existia no passado. Nós no ano 2000 exportávamos 15% do nosso negócio e o ano passado fechamos a exportar 50, qualquer coisa por cento do nosso negócio, cerca de 62, 63 milhões de euros para 107 países. Portanto, aquela ideia que nós tínhamos e aquele mercado que nós tínhamos, que era responder a encomendas dos restaurantes dos imigrantes, já desapareceu há muito, já não existe há muito. Hoje em dia nós colocamos vinho em muitos países onde não há comunidades portuguesas, onde não há história de comunicação dos portugueses e, portanto, onde essa raiz que é importante hoje em dia já nos diz pouco. O que acontece é que os produtores se habituaram, seja com instituições como as comissões vitivinícolas ou os institutos de vinho de Portidor e Madeira, a Vini Portugal, o ICEP, a CAP, etc., habituaram-se a ir pelo mundo fora e todas as semanas há gente a ir pelo mundo fora a fazer 2 coisas que eu julgo quase são tão importantes uma com a outra. Uma é, obviamente, vender vinho. Todas as semanas há produtores de vinhos portugueses pelo mundo fora a fazer apresentações, a dar provas, a fazer cursos, a comunicar com o cliente. E a segunda, que é muito subvalorizada, mas é tão importante como a primeira, é que todas as semanas há produtores portugueses que estão pelo mundo fora a fazer tudo isso e por causa disso recebem o feedback dos clientes e aprendem e mudam. E nós temos mudado muito por aquilo que ouvimos dos clientes. O cliente, tipicamente, se eu levo 3 ou 4 vinhos, quer o preço do mais barato, a qualidade do melhor e o rótulo do mais não sei o quê. Isso é natural, quer sempre aquilo que convenha mais. Mas isso tem-nos ajudado muito a mudar. Nós também no vinho verde, enfim, já não será do meu tempo, mas pouco antes, nós éramos uma região que produzia mais tinto do que branco. Passamos a produzir mais branco do que tinto. E agora já produzimos mais rosado do que tinto. E tudo isto é porque, de facto, há muito produtor que vai por aí fora, recebe imenso feedback do cliente, desde o feedback mais duro, que é dizer não quero, não compro, até o mais simples e mais agradável, que é em reuniões, explicar-lhe que este tipo de rótulos não serve, que aquele tipo de marca não serve, que uma marca, por exemplo, tem que ser fácil de reproduzir em qualquer língua. Imensa informação que vem dos clientes e que essa nos tem ajudado a mudar e, portanto, ajuda-nos a estar como nós hoje estamos. E também acho que o setor tem, e termino já, são mais 2 pontos e termino já. Eu acho que o setor tem uma boa rede, não só de instituições, mas também de empresas. E o setor dos vinhos é muito diferente de uma boa parte dos restos dos setores da nossa agricultura. Já não diria do agroalimentar, mas da nossa agricultura, com certeza absoluta. Há um foco importante no cliente, tem havido um crescente investimento das marcas, a importância de fazer marca é essencial. Nós não podemos estar a vender produtos brancos e marcas brancas, temos que fazer marcas, custa muito dinheiro, demora muito tempo, mas está-se a fazer. Há métodos, hoje em dia, quando as pessoas, sobretudo quem não acompanha a atividade agrícola, pensa ainda muito, que é natural que se está fora disso, da agricultura e da produção de vinho, uma coisa altamente tradicional. E não é nada disso. Hoje em dia isso é uma ilusão. Um bom agricultor, e a maior parte dos agricultores de facto hoje já são muitíssimo bons, sabe dizer-vos como é que vai estar, sabe hoje de cabeça como é que vai estar o clima dos próximos 15 dias ou 3 semanas, porque todos os dias está preocupado com isso
e gera com um rigor empresarial com que não se geria no passado, coisas que a nós nos escapam. Por exemplo, os tratamentos. Eles sabem quantos tratamentos têm que fazer por ano, quanto custa cada tratamento, sabem quantos quilómetros tem que fazer o trator para dar a volta e, ao fazerem novas vinhas, fazem as contas para que o trator tenha que fazer menos 1 metro ou 2 e depois, no final, aquilo já vai ser mais rentável. Ou seja, há uma cultura empresarial que não havia no passado. E isso aconteceu nos últimos, talvez, 30 anos, 40 anos, enfim, é algo de recente. Penúltimo ponto e depois de facto termino. Eu julgo que um dos motivos pelos quais... Sabem que os políticos gostam muito do vinho, todos. Porque o vinho não é de beber, espero que sim. Mas gostam do vinho porque o setor do vinho é um setor muito agradável, porque obviamente permite sempre fazer umas inaugurações e tal, a coisa corre sempre bem, e é um setor que dá muito poucos problemas a todos, não interessa aos partidos, a questão não é partidária, mas é política em termos mais genéricos. Para quem ocupa cargos públicos, o vinho não dá grandes problemas. E não dá grandes problemas porque é organizado, mas, enfim, talvez possa depois ser desenvolvido no debate, a meu ver, por outra coisa. É que o setor do vinho praticamente não tem apoios ao rendimento. E isto é algo que deve ser refletido em termos do que são as políticas agrícolas da União Europeia e também as opções portuguesas, que é, nós no pós-guerra, a União Europeia, como sabem, ou a Comunidade Europeia, gerou muitos empregos, muitos apoios ao rendimento. Fazia intervenções no mercado, suportava preços de cereais, de uma série de produtos, para garantir condições para que no pós-guerra a Europa se alimentasse. E, de facto, isso teve sucesso. Mas agora a política comunitária tem vindo a evoluir, e julgo eu no sentido correto, mas o vinho tem estado muito fora de tudo isso. O vinho é um setor onde os agricultores praticamente não têm apoios ao rendimento, ou seja, aqueles apoios que são automáticos, quer produza, quer não produza. Vários de vós já viram, com certeza, às vezes, agora nem tanto, nos anos anteriores acontecia mais, campos de girassóis enormes que eram plantados e depois os girassóis ficavam ali até cair, porque o agricultor tinha o subsídio para plantar, mas depois não tinha para arrancar, e portanto plantava e aquilo ali ficava. E há uma série de setores da agricultura que têm apoios pelo simples facto de estarem lá. Eu tenho 3 hectares, logo recebo um apoio de X. Quer plante, quer não. Pelo simples facto de ter os 3 hectares, tem um apoio, digamos, não vou aqui discutir a política comunitária, mas a ideia é de que assim se fixa lá a população. O vinho só tem apoios ao investimento. Há muito fora disso, há de facto 1 ou 2, mas no fundamental é o investimento. Ou seja, por um lado o agricultor, se quer investir, tem que pôr uma parte do seu. Por outro lado, não tem apoios se não produzir. E isto tem gerado um setor, julgo eu, muito mais competitivo e muito mais vocacionado para ir buscar rendimento ao cliente do que para ir buscar rendimento ao Estado. E, portanto, tem dado competitividade. Eu acho que aqui, no vinho, tem havido um bom equilíbrio entre aquilo que são as políticas públicas e aquilo que é o mercado que tem que funcionar e tem que ser competitivo. Dito isto, então, para terminar, eu julgo que o nosso grande desafio para os próximos anos, não só para a minha região, mas julgo para o país inteiro, é o valor. Nós temos que gerar mais valor pelo nosso negócio. Portugal não é e nunca será competitivo a fazer vinhos baratos, em grandes quantidades e com grandes economias de escala. É uma ilusão. É evidente que toda a gente tem que cumprir objetivos de vendas, mas nós não somos competitivos porque não temos condições naturais para isso. Há quem tenha condições melhores, porque não temos condições até legais, fora da União Europeia, para fazer barato torna-se mais competitivo, condições humanas, sociais, etc. Não é possível fazer isso. E Portugal tem vindo na lista mundial de produtores até a ser ultrapassado por outros países que produzem mais do que nós. O nosso futuro não é em produzir e exportar cada vez mais, porque isso não é possível. Não conseguimos ter mais território, ocupar mais, conseguimos aumentar as produtividades, mas não muito. E, portanto, mesmo hoje, se nós tivéssemos um aumento enorme de exportações, se calhar tínhamos dificuldade em ter capacidade de resposta. E, portanto, o nosso objetivo, claramente, tem que ser de aumentar o nosso preço médio. E isso tem acontecido nos últimos anos. Obviamente ninguém tem a máquina do tempo, nós gostávamos que isso aumentasse mais depressa, gostávamos de valorizar mais, mas tem acontecido. Os vinhos portugueses, pelo valor das suas marcas, das suas denominações de origem, pelo esforço dos produtores, têm vindo a crescer. Estamos muito longe do que queremos. Hoje, para vos dar uma ideia, aqui nos Verdes, 1 kg de uva, que é aquilo que todos nós vamos ao Pingo Doce, ao continente, pagamos 1,5 €, 1 kg de uva custa a um viticultor a 1,5 € ou mais, 2 € e qualquer coisa. Eu vejo sempre, não sei o preço do resto, mas o preço das uvas do Pingo Doce sei. Aqui nos Verdes, um agricultor gasta 38, 37 cêntimos a produzir 1 kg de uva. Varia bastante, mas aceitem este número como mais ou menos redondo. E recebe 42, 43, 44 cêntimos a média por produzir, pela venda das suas uvas. No champanhe recebem 4 ou 5 € por cada quilo de uva.
Ok, é o exemplo extremo. Mas nós temos que fazer chegar mais riqueza a toda a fileira, valorizando mais. E, portanto, eu julgo que esse é o desafio, mas essa também é a oportunidade que nós temos nos próximos anos, de fazer com que seja um setor mais valorizado, e para isto contribui continuarmos a fazer bons vinhos, e isso podemos e devemos melhorar, e vamos melhorar. É importante que a imagem dos vinhos portugueses melhore, e para isso há uma boa articulação entre o que são as regiões de mercado, os produtores, a Vina em Portugal, que é a nossa associação, aliás, cujo presidente está aqui, Jorge Monteiro está aqui na plateia, que é a associação em que o país inteiro se agrupa para fazer a promoção da imagem de Portugal como um país de vinhos pelo mundo fora. E, portanto, há aí uma parte de comunicação e também há uma parte importante da imagem de Portugal. É muito difícil vender um produto de alto valor se o país não tiver uma imagem de alto valor. Portanto, eu calmo já, ou então calmo, mas deixem-me contar-vos este episódio. Logo depois da nossa crise, quando pedimos a intervenção da Troika, nós fizemos, uns 15 dias ou 3 semanas depois, fizemos uma apresentação em Nova Iorque. Falou uma colega que nós tínhamos lá contratada para fazer uma apresentação aos jornalistas, fez uma longa apresentação sobre o loureiro, o alvarinho, quando se produz, o que se produz, as características, os aromas, os sabores, etc. Depois eu fui lá como presidente da comissão, fiz aquele BS do costume, aquelas coisas e tal, e no final de eu fazer uma grande apresentação toda bonita e redonda e da nossa consultora lá a fazer uma apresentação muito técnica, um jornalista levantou o braço e o primeiro perguntou: dado o estado de crise, pré-falência que está o vosso país, como é que isso afeta a imagem dos vinhos portugueses? E pode dizer-se, essa pergunta não tinha contexto nenhum, mas tem todo o contexto. De facto, nós se estivermos aqui todos, se tivermos que comprar uma máquina da qual conhecemos muito pouco, e se nos derem a escolher pelo mesmo preço uma Suíça, uma Alemanha e uma da Roménia, nenhum de nós vai comprar a da Roménia. Porque nós temos uma ideia de qualidade ligada ao país e valor ligado ao país. E, portanto, uma boa imagem do Portugal, de tudo, o Portugal do turismo, dos políticos, da indústria, dos serviços, das universidades, do Portugal de tudo, traduz-se também em valor, em última análise, para os agricultores e para as suas uvas. E, portanto, isso é muito importante. E, olhem, estas são as ideias que eu tinha aqui. Se calhar, depois no debate, podemos continuar mais um bocadinho. Muito obrigado. São muitas ideias ali lançadas e acho que tenho certeza que vai haver muitas intervenções com base nisso. E eu passo então a palavra já ao meu amigo e colega António Graça, Dr. António Graça, que é licenciado em Enologia pelo TAD e depois também mestre, muitos anos mais tarde, pela mesma instituição. E foi, durante muitos anos, foi um enólogo interessado em coisas científicas, posso dizer isso, e até determinada altura, fruto de uma experiência também em parte ligado ao trabalho feito na Católica, foi decidido criar um departamento de inovação e investigação dentro da empresa dele, da Sograp. E posso dizer que não só, ou seja, o que é que aconteceu com este departamento de I&D, inovação da Sograp, desde a sua criação, não só foi a primeira vez que uma indústria de vinhos, uma empresa de vinhos começou a abraçar a investigação de uma forma estruturada, também na indústria agroalimentar, também ainda agora há poucas empresas que têm uma estrutura como o Sograp tem nesta matéria, e este é reconhecido não só fora do sector de vinhos, mas como fora do país. Portanto, a gente vai para a Europa fora e do mundo fora falar da investigação de vinhos e de Portugal, e vamos sempre ouvir a palavra António Graça. Então, não é Timão, nada disso, é António Graça aqui. As pessoas perguntam, mas conhece António Graça? Claro que eu conheço. E isso não, pronto, podemos dizer que isso é porque fez esta carreira no Sograp, mas a minha opinião pessoal é que não, é que realmente foi o António que marcou. O António criou este espaço, divulgou isso dentro e fora e acima de tudo, fez que a investigação de desenvolvimento acrescentou valor. Portanto, acrescentou valor financeiro e não só, mas de certeza que ele, no decorrer da intervenção dele, vai deixar isto transparecer também. António, passa a palavra. Muito obrigado, Tim. Acho que depois desta introdução, tudo aquilo que eu possa dizer vai fazer parecer pior do que está neste momento. Ora bem,
Eu, antes de falar especificamente sobre a questão da investigação e desenvolvimento e do trabalho que tenho desenvolvido nesse campo dentro da SOGRAP, gostava de falar um pouco mais do conceito subjacente que tem movido muito da minha atividade e muito da forma como eu entendo o setor do vinho, o lugar do vinho, não apenas na nossa economia, mas também em termos do seu lugar na humanidade e na nossa sociedade. Para isso importa dizer logo à partida, para deixar bem claro, que há aqui antecedentes, que eu provenho de uma família que trabalha há 4 gerações no vinho. O meu bisavô trabalhou na Martínez, na empresa de vinho do Porto. O meu avô trabalhava numa empresa, atualmente no Grupo Symington. O meu pai trabalhava na Cockburn, também atualmente no Grupo Symington. Tive um tio que trabalhou quase a vida inteira na Calen. E, obviamente, eu que aos 5 anos de idade fui descoberto a escorrupichar o fundo dos copos de vinho do Porto no final dos almoços de Páscoa, não podia ter outro caminho que não fosse vir aterrar neste setor. Como o Timo disse, e digo isto com um certo orgulho, mas sem qualquer desmerecimento para a Universidade Católica e a Escola Superior de Biotecnologia, a minha formação de enologia de base foi feita na UTAD, que foi desde 1984, portanto desde a criação do curso superior de enologia. Mas também me orgulho muito de dizer que a minha aprendizagem, que se iniciou nesse ano, ainda não terminou e continua, e é sobretudo uma aprendizagem diversa a partir de todas as fontes de informação, conhecimento e formação a que eu consigo aceder, e onde, obviamente, a Escola Superior de Tecnologia da Universidade Católica teve um papel extremamente importante. Extremamente importante porque mostrou-me há 30 anos atrás uma abordagem radicalmente diferente daquilo que eu conhecia à investigação. Uma abordagem menos formal, uma abordagem mais iterativa, com a possibilidade de fazer uma interação entre o setor industrial e o setor académico com sinergias e mútuos benefícios para ambos os lados. Não foi, obviamente, fácil. Houve um período de carência em que foi preciso encontrar formas de comunicação, formas de contacto e formas de derivar valor. Um período que teve, obviamente, frustrações, mal-entendidos, dificuldades, desesperos, mas que, uma vez ultrapassado, deu origem a um conjunto de trabalhos e de experiências altamente frutuosas, e que eu considero ter sido o meu primeiro grande despertar para a hipótese de uma atividade de investigação poder gerar valor na indústria e valor no mercado por uma comunicação de percepção de valor para o próprio consumidor. Dentro desta experiência, portanto, iniciada na UTAD nos anos 80 e que continua hoje em dia, eu gostaria de destacar alguns momentos, porque isso de alguma forma construiu a minha mentalidade relativamente ao vinho enquanto produto e ao setor do vinho português. Daqui a uns anos atrás, 10, 12 anos atrás, uma universidade no Canadá pediu-me para fazer-lhes uma apresentação no âmbito de uma conferência sobre Portugal como um caso de inovação no vinho. E eu achei piada ao desafio, respondi um bocadinho inconscientemente, sem pensar bem no que é que estava a dizer, e depois tive um ataque de pânico, porque como é que diabo é que eu vou pegar nisto? Porque estou em Portugal, inovação, vinho, como é que se pega nisto? E andei algum tempo a olhar para o passado, para a minha experiência, para antes de mim, para as pessoas que me precederam, e a pouco e pouco comecei a identificar algumas questões que representaram pontos de viragem na forma como se faz vinho em Portugal e na forma como essa construção do vinho começou a ser passada para os mercados e para os consumidores.
Na altura em que eu iniciei o meu período de trabalho, e isso também é importante dizer, eu iniciei o meu período de trabalho na mesma empresa onde estou atualmente, portanto eu trabalho há 30 anos na mesma empresa. Tive a sorte, provavelmente, de acertar logo na empresa para onde seria difícil encontrar uma alternativa sem ter que sair do país. Mas tive também a sorte de entrar para a empresa num momento em que a empresa começava um processo de alteração da sua gênese empresarial enquanto empresa. Foi um processo de diversificação do seu portfólio. Porque eu entrei para a Sograp no momento em que a Sograp adquiriu a sua primeira empresa de vinho do Porto, a Ferreira. E nesse momento, ao chegar à direção técnica da Sograp, havia o equipamento de laboratório mais avançado que tínhamos para análise enológica era um potenciómetro para medir o pH. Um mês depois chegou um bocadinho mais complexo, que era um cromatógrafo de fase gasosa. Foi assim passar um bocadinho do simples para 10 vezes mais. Mas quando lá cheguei, o primeiro era um potenciómetro. E o pH, na altura, era uma análise que pouca gente, na própria empresa, fora do setor técnico, entendia a sua importância. E que, no entanto, como todos nós sabemos hoje, tinha uma importância extraordinária por permitir olhar de uma forma indireta para a estabilidade microbiológica do vinho. E isso significou, no espaço muito curto de tempo, uma redução drástica da quantidade de vinho que perdia qualidade por não ter o pH correto. E isso, para mim, marcou um momento em que, na enologia nacional, se passou de uma abordagem probabilística à produção de vinho, probabilística no sentido de vamos fazer vinho e depois vamos ver o que é que se consegue fazer, para uma abordagem determinística, que é eu vou fazer o vinho desta maneira porque quero que ele saia de tal forma. Isso, obviamente, hoje parece um bocadinho estranho, mas na altura representou uma revolução. E uma revolução que se traduziu rapidamente, na década seguinte, na entrada no setor de um conjunto de pessoas formadas especificamente para trabalhar dessa forma. Com base, obviamente, na formação proporcionada pelo curso de Enologia em Vila Real, que poucos anos depois se transformou em licenciatura, mas também por um conjunto de outras universidades que começaram a formar profissionais para serem integrados nos departamentos de produção de um conjunto cada vez maior de empresas. E passar daquilo que se chamava uma produção tradicional para uma produção mais tecnológica. Isto significou, com o passar do tempo, um aumento muito significativo da eficiência do trabalho. E foi curioso ver que essa eficiência funcionou um pouco de jusante para montante, ou seja, o último sítio onde a eficiência chegou foi a viticultura, mas acabou por lá chegar também. Um segundo momento em que acontece um outro ponto de viragem foi já no final da década de 90, início da década de 2000, em que há quase uma crise de identidade no setor. O setor estava, a nível nacional, dividido entre olhar para os seus recursos endógenos, para a sua tradição de produção de vinho, e para um mercado que cada vez mais queria aquilo que na altura se chamavam vinhos modernos, e que teve várias modas. Podiam ser vinhos com muita madeira, podiam ser vinhos feitos com castas internacionais, podiam ser vinhos produzidos para ter perfis com muita intensidade aromática, enfim, houve aí um conjunto de modas, mas foi um momento em que se questionou qual era a identidade da oferta portuguesa de vinhos no mundo.
E obviamente aí havia uma certa polarização, porque tínhamos um vinho, uma denominação de origem fortemente estabelecida, com credenciais de séculos, o caso do vinho do Porto, e depois tínhamos um conjunto de outras regiões, Vinho Verde, Alentejo, Dão, Bairrada, na altura também Oeste, que estavam a começar, fruto da atividade das pessoas que com formação especializada começavam a aplicar os seus conhecimentos e a aumentar a eficiência de produção a nível enológico e a nível vitícola, a produzir vinhos com uma consistência de qualidade e uma consistência de perfil estilístico que permitia este tipo de raciocínio. Já não era a questão de vamos fazer o melhor vinho possível e ver o que é que temos, é nós conseguimos produzir vinhos desta forma ou daquela, o que é que vamos fazer? E aí, entretanto, entrou o estudo Porter, entrou uma série de experiências que foram realizadas tanto a nível das empresas individuais como a nível das denominações de origem e, de facto, há um movimento quase natural, por razões que o Manel acabou de explicar, em termos de competitividade internacional, na defesa, assunção e afirmação da identidade nacional, porque é aquilo que não pode ser replicado e é aquilo onde nós, de facto, podíamos fazer uma diferença. E, portanto, nós passamos de uma situação em que estivemos a gradualmente aumentar a eficiência da nossa produção para uma situação em que, sem perder essa eficiência, começamos a afirmar uma identidade. E, voltando à questão que eu tinha referido no início da tal apresentação que tive que fazer no Canadá, eu precisei de encontrar uma forma de demonstrar isto de uma forma com dados, de uma forma visível. E então fui fazer uma análise do histórico de ratings de uma revista internacional de renome. Podia ter escolhido várias, escolhi aquela, neste caso o Wine Spectator, por a razão de ter facilmente acesso a toda a base de dados de notas de vinhos que eles tinham, e já tinham uma base de dados bastante significativa em 2008 de vinhos portugueses. E fui fazer uma classificação por década, portanto, até 75, depois 75, 85, 85, 95, 95, 2005, do número de vinhos classificados com pontuações superiores a 90 pontos. E a evolução dessa classificação é exponencial. Antes de 75 não havia sequer um único vinho por ano classificado com pontuações acima de 90 pontos. Entre 75 e 85, esse número passa para um vinho por ano. Entre 85 e 95 passa para 3, triplica. Entre 95 e 2005 passa para 30. E desde 2005, eu fiz a atualização há pouco tempo desse gráfico, o número já passou para cima de 60 vinhos por ano classificados com pontuação superior a 90 pontos. Adicionalmente, antes de 85, todos os vinhos pontuados acima de 90 pontos para essa revista eram vinhos licorosos. Vinhos do Porto, Moscatel de Setúbal ou Madeira. A partir de 85 começam a aparecer os primeiros vinhos não licorosos. Na primeira década, portanto, 85 e 95, vinhos do Douro, e nas décadas seguintes então começam a aparecer Dão, vinhos verdes, Alentejo, Oeste, enfim, começa a abrir. E isto é a maior demonstração do imenso investimento que empresas, governo, a própria União Europeia, denominações de origem, associações técnicas e o próprio povo português fizeram no setor do vinho e o resultado que tiveram, que é um aumento crescente, exponencial e hoje em dia indesmentível da percepção qualitativa e identitária que os vinhos portugueses oferecem ao mundo. Eu penso que isso é hoje aquilo que mais caracteriza o nosso lugar enquanto origem de vinhos no mundo. Somos o país que, em termos de vinhos, nunca ninguém se aborrece. Há sempre qualquer coisa de novo para descobrir.
Há sempre qualquer coisa de interessante, qualquer coisa de que já existe há imenso tempo, só que as pessoas não tiveram tempo para lá chegar. Não é? Quem está no estrangeiro e se interessa por vinhos portugueses, obviamente, conhece o vinho do Porto, vai depois descobrir o vinho verde, eventualmente o Moscatel de Setúbal, os vinhos do Douro, os vinhos do Alentejo, mas mesmo depois de ter corrido isso tudo, ainda há colares para descobrir, ainda há carcavelos, ainda há os biscoitos, ainda há, e mais tudo o resto que nós estamos a continuar a criar em permanência, porque isto não parou. E porquê? Porque neste país, e eu digo graças a Deus, é um conceito que a mim me diz muito, a nossa cultura baseia-se na diversidade. E é essa diversidade que nós falamos muitas vezes no vinho e que durante muito tempo foi considerada um inconveniente do setor do vinho, haver tanta diversidade, a gente não se consegue organizar, é uma confusão, ninguém percebe o que é que a gente tem. Na verdade, acaba por ser um fator de diferença extraordinário. Porque nós não temos que procurar uma casta para ser a nossa casta-bandeira, nós não temos que procurar uma região para representar o país, nós não temos que ter um estilo. Aquilo que é o estilo dos vinhos portugueses é a sua enorme diversidade. Porque é isso que nós temos que mais ninguém tem. Por muito que hajam alguns países que agora estão a tentar vir um bocadinho a arrasto, e nós estamos a ver algumas iniciativas nesse sentido, mas de facto o nosso fundamento é a diversidade. E porquê? Porque essa diversidade não é artificial, não é criada pelo setor do vinho, deriva daquilo que nós somos enquanto cultura, enquanto povo. Se nós formos do norte ao sul do país olhar para a nossa gastronomia, o que é que nós temos? Uma gastronomia diversa. Se formos olhar para a nossa arquitetura, nós temos uma arquitetura diversa, a nossa arte é diversa, a nossa literatura é diversa, a nossa música é diversa. E toda essa diversidade faz parte daquilo que é a experiência de Portugal, onde os vinhos se enquadram naturalmente. Do ponto de vista da produção de vinho, e nós temos a sorte de ter um país que geograficamente não podia estar mais bem colocado para produzir uma diversidade grande em termos de vinhos. Essa diversidade deriva, obviamente, das nossas condições geográficas, orográficas e de relevo, mas também, e já foi aqui mencionado, da questão botânica ligada à grande diversidade de castas que nós soubemos não estragar, e isso é um ponto muito forte a nosso favor. Porque houve outros países que a tinham também e hoje em dia não a têm. E andam desesperados a tentar recuperá-la. Mas também à nossa capacidade de interpretar e gerir e utilizar a diversidade para valor. E nada é mais paradigmático do que isso, para isso do que o facto de que quando nós olhamos para a oferta de vinhos do nosso país, é uma minoria os vinhos monovarietais, onde nós temos de facto a consolidação do nosso know-how, para usar a palavra que o Tim picou aqui o Manel, é precisamente na construção desse conceito do lote, onde o resultado é mais do que a mera soma das partes, onde se consegue construir um resultado completamente diferente de cada um dos seus constituintes e necessariamente melhor do que cada um deles separado. E esse paradigma permite-nos duas coisas extremamente interessantes, que aliás, digo sem modéstia nenhuma, que se vê muito claramente na oferta da minha empresa, na oferta de vinhos da Sograp. O portfólio da Sograp é um exemplo disso. É um exemplo de uma enorme diversidade de estilos que se dirigem a segmentos de mercado muito distintos e, portanto, procura ter uma oferta para cada tipo de consumidor, mas ao mesmo tempo que garante uma consistência qualitativa ao longo do tempo e de estilística que faz com que o consumidor que consuma um vinho nosso, num determinado momento, quando ele volta mais tarde, vai reencontrar aquilo que gostou. E isso, penso, e termino, é um dos fatores essenciais que este país tem sabido gerir e que é um dos principais traços onde a investigação e a qualidade científica que nós temos instalada neste país tem contribuído para gerar valor para as empresas e para o mercado.
costuma mesmo sugerir cortar a palavra quando estamos aqui perante esta riqueza da conversa, mas gostava mesmo de completar o programa e depois ouvir intervenções. Portanto, passamos para terminar a nossa primeira fase de intervenções, uma pessoa que provavelmente não precisa de apresentação, mas apresento no mesmo, que é o engenheiro Bento Amaral. Bento Amaral, que também é licenciado em Engenharia Alimentar, aqui da nossa casa, da Católica, e desde que eu conheci Bento quando era aluno, e desde aquela altura foi um entusiasta, mais do que um conhecedor, mas um entusiasta de vinhos. Começou como entusiasta e depois, rapidamente, tornou-se um conhecedor mesmo. E quando eu disse que as 3 pessoas aqui marcaram muito o panorama dos últimos anos, como estão a ver, é fácil ver como. No caso do Bento, modernizou muito com uma forma... Isso, às vezes a maneira que nós encaramos a parte técnica, como o António mencionou antes, a parte técnica, pensamos que sempre fazemos essas medições. A parte da prova, do vinho foi feita de maneira muito casual. Muito casual. Eu digo isso, já visitei o IVV nos fim dos anos 80, princípio dos anos 90, e era muito casual. Agora, Bento fez parte, aliás, foi um dos grandes motores de modernização, de tornar, não sei se é uma palavra portuguesa, não vou inventar agora, mas ele ajudou realmente a tornar a disciplina da prova, análise sensorial, verdadeiramente científica e técnica, reproduzível, e com isso trouxe muitas outras mudanças, por além do papel que ele teve em várias gerações aqui de pessoas do nosso curso qual é o curso? Enologia. Nosso curso de pós-graduação em Enologia, várias gerações, desde o início foi nosso mestre e professor da prova e da análise sensorial, da prova e da análise sensorial. Portanto, como já disse, em qualquer palco, estas 3 pessoas aqui terem toda a legitimidade aqui a debater isto. Temos muita sorte de tê-los. Bento, por favor. Não sei se isso funciona. Parece... Não. Está a funcionar, está? Está a funcionar? Nem por isso, para já. Está? Pronto. Pode chegar mais para aqui, só achas. Bem, muito obrigado, Tim. Só estava à espera de um elogio desses a título póstumo, mas queria começar por agradecer. Para mim é uma grande honra estar aqui. Queria agradecer estar aqui nos 50 anos da Universidade Católica. É uma honra ter como colega a Isabel da Cruz, atual Presidente do Centro Regional do Norte, minha colega de grupo. Ter aqui 4 professores, eu não os vou nomear porque às tantas estão mais. Eu posso não estar ali, já me cortaram o pio. Tá, voltaram a dar. Ter aqui também alunos atuais e antigos alunos, que para mim eu acho que é uma coragem, depois de ter tido aulas comigo, continuarem a querer ver qualquer coisa que eu tenho aqui, colegas de trabalho, amigos, amigas e curiosos. Bem, relativamente aos vinhos portugueses, eu acho que isto é óbvio o reconhecimento que tem a nível internacional. O António Graça já referiu um pouco a evolução que tem havido, da forma como têm sido premiados os vinhos. Eu lembro-me do fascínio da primeira vez que fui a um concurso internacional, International Challenge, já foi há 20 e tal anos. E poucos vinhos portugueses eram premiados e atualmente são às dezenas, como disse o António, mas também nas revistas. E eu tinha aqui umas notas de fazer uma comparação com o início da década de 2000, mas eu acho que do ponto de vista da resenha histórica o António Graça fez muito melhor do que eu, portanto não vou referir isso. Mas isto eu acho que se fica a dever, acima de tudo, à identidade dos vinhos portugueses, ao cansaço de tudo o que é normal a nível internacional e os nossos vinhos serem diferentes. Houve também uma evolução técnica, uma aprendizagem nossa do que é que a matéria-prima nos dava e, portanto, os vinhos portugueses estão cada vez mais elegantes, não quer dizer que não sejam potentes ou intensos, mas cada vez mais elegantes. Há uma melhor utilização da madeira, um bocadinho menos concentrados, também tem a ver com modas internacionais. E, acima de tudo, o que me parece que ainda precisa de haver aqui algum trabalho é no trabalho dos taninos da astringência. Mas a mim também parece que este reconhecimento se deve ao que eram as modas internacionais e há quem, até do ponto de vista um pouco filosófico, faça uma transição a partir de 2008
2008, com a crise internacional, até essa altura era tudo opulência, era tudo intensidade, era tudo gastar dinheiro por aí fora. Eu não estou a falar do ponto de vista de vinhos, e a partir daí começa a haver mais alguma contenção e restrição. E há quem faça até uma analogia disto em relação aos vinhos, que, portanto, também se procura vinhos cada vez mais contidos, menos excessivos. Francamente, eu acho que se pegarmos em filosofia, pegaria provavelmente na tese, antítese e na síntese, e, portanto, de uma altura em que se vai para vinhos demasiadamente excessivos, potentes, intensos, alcoólicos, tende-se para o oposto, e vê-se agora este movimento que está a aparecer de Nat Cool, mas que Portugal tem esta capacidade de fazer desde vinhos com teor alcoólico de 17%, e não estou a falar de vinhos licorosos, até vinhos com 10%. Mas, portanto, o que estava a dizer é que o vinho português, pela natureza do nosso país, se encaixava bastante bem no que era o perfil mundial editado na altura por Robert Parker. Portanto, estes vinhos mais intensos, potentes e alcoólicos. Mas também temos a sorte, temos diversidade de estilos e sabemos que com isso adaptar-nos. Manuel Pinheiro também referiu o aumento que tem havido de vendas dos vinhos verdes, principalmente vinhos brancos e rosés. A comida, ou a gastronomia internacional também tem evoluído num sentido de mais elementos nos pratos, de comida mais étnica e que pedem vinhos menos intensos e menos potentes. E, portanto, claro que aqui se encaixam bastante bem os vinhos da região dos vinhos verdes, não sendo, contudo, os únicos que se encaixam bem. Mas quando os críticos e os jornalistas apostam nos vinhos portugueses, não é uma aposta demasiadamente arriscada, e por algo que também já foi aqui referido. Existia uma região, que continua a existir, que já tinha prestígio internacional, a de vinho de Porto, e portanto já era conhecida. E isto acaba por, de alguma forma, ajudar, acaba por ser, para mim, alguma rede de segurança para quando se quer apostar em algo novo, sem ser arriscando demais. Portanto, foi descobrir valores seguros. E a partir daí, como o António Graça referiu, primeiro com os vinhos do Douro, mas depois todas as outras regiões, vinhos verdes, Bairrada, Dão, Alentejo e Colares, quer dizer, cada vez se descobrem coisas mais únicas e diferentes. E é verdade, nós temos uma diversidade de castas enorme. Eu estava à espera que o António explorasse um pouco mais isso. Eu penso que se calhar foi por não ter tido tempo para isso, porque o António Graça abriu-me um mundo novo da diversidade das castas portuguesas e o fascínio que há. Somos o país, e o António Graça tem autorização para me corrigir se assim não for, o país no mundo com maior número de castas por hectare. Somos o segundo país do mundo, ou o terceiro, com maior número de castas. É isso, António? Certo? E eu penso que o Douro é a denominação de origem, não estou a falar de indicações geográficas, onde são autorizadas mais castas, 116. Isto porquê? Por causa da história, da história também da orografia e por aí fora, que já tem atrás de si mais de 250 anos. Mas isto para mostrar o que é também a sabedoria dos portugueses, parece-me a mim, que é, apesar de todas estas castas, soubemos primeiro conservá-las, como disse o António Graça, por outro lado, não apostar numa, apostar em várias, perceber com a tradição a importância de fazermos lotes e de utilizarmos o que cada uma de melhor traz, e portanto, apesar de termos tanta diversidade de castas, não apostamos tanto numa, mas sim na união faz a força e de utilização de todas elas em conjunto. Isto vai nos ajudar também a responder a mudanças de gosto para o futuro, como referi também, e também a mudanças climatológicas como o aquecimento global. Portanto, a mim parece-me que estaremos bem preparados para o futuro. Isto tudo deve-se a trabalhos também das comissões vitivinícolas da Vini Portugal, e que têm também ajudado, através do seu trabalho de exigência, mas também de divulgação,
do que tem sido feito atualmente. E eu penso que um dos primeiros produtos nacionais a ter uma boa imagem foi o vinho. Atualmente Portugal está na moda, desde turismo, futebol, por aí fora. Mas a mim parece-me que provavelmente o vinho foi um dos exploradores, foi um dos pioneiros nesta boa imagem de Portugal no estrangeiro. Na Revolução teve início, para mim, a Revolução, não quer dizer que não tenha havido uma evolução anteriormente, mas a Revolução teve início na década de 90 também muito devido à abertura de ensino superior ligado ao vinho. O TAF, Escola Superior de Biotecnologia e ISA, acima de tudo, ISA um bocado antes, mas ao mesmo tempo conseguimos fazer este equilíbrio que é termos esta capacidade de formação cá dentro, mas percebermos que também precisávamos de aprender lá fora. E muitos fizeram estágios em outras regiões fora de Portugal, muitos deles também fora sequer da Europa, e com isto trouxeram o que de melhor se fazia lá fora, sem se estragar o que a nossa unicidade e o que de melhor se faz cá dentro. Isto também me parece que tem a ver com uma característica portuguesa, que é esta humildade de aprender. Humildade de aprender e a humildade também de crescer. E também eu estou convencido que devemos ter confiança no caminho a seguir, porque acho que atualmente já fizemos o mais difícil. Portanto, mais uma vez, em não estragar o que tem sido feito. E acreditar em nós como portugueses, nos enólogos, no que temos, porque temos características únicas de castas, de regiões, a diversidade de regiões aqui também é incrível. E, portanto, eu acho que, acima de tudo, esta última mensagem que queria era acreditar que conseguimos ser os melhores. Obrigado. Muito obrigado, Bento. Pronto, antes de começar, eu acho que os intervenientes merecem uma salva de palmas. Simultaneamente dá-me tempo de pensar um bocado. Porque, realmente foi uma sessão bastante intensa, com muita convergência, mas com facetas diferentes, que é isto que pretendemos com esta sessão também. Portanto, nós temos um microfone. Se alguém gostava de intervir, eu só gostava de pedir para se identificarem, manter as intervenções mais curtas possíveis, para permitir-nos ter mais. Mas, e por favor, obrigue-me a ser moderador e não animador. Okay? Por favor, alguém quer lançar? Por favor. Eu faço. Ok, por favor. Olá, boa noite a todos. O meu nome é Pedro Queiroz, eu fui aluno do António Graça, do Bento Amaral, acho que sou mais velho que eles, ou da mesma idade. E do Tim Hawk. O António Graça e o Bento Amaral ainda me ensinaram alguma coisa, agora o Tim. Enfim, não comento. E o Amaral Pinheiro não conheço, mas olá, boa noite também para si. Enfim, eu vou ser um bocado crítico e peço imensa desculpa, porque todas as apresentações foram um bocadinho. Nós somos os melhores, os maiores, etc. E eu vou tentar agora ser o contra. E era um bocadinho aqui a dizer que eu agora já não viajo tanto, mas houve uma altura da minha vida profissional que viajei muito, não ligado ao setor dos vinhos, outra na área das tecnologias, e os vinhos portugueses não aparecem em lado nenhum. Quer dizer, já nem vou falar, enfim, de sítios mais distantes, mas mesmo aqui na Europa, em Londres, na maior parte dos restaurantes, à exceção do vinho do Porto, que agora até está a levar pancada dos whiskies japoneses em termos de preço, mas enfim, isso é outro tema. Mas os vinhos portugueses continuam sem aparecer, e estou a fazer uma retrospectiva comparando com 15 a 7 anos, quando eu os conheci, ao Bento, ao Tim e ao António. E gostava que elaborassem um bocadinho sobre isso, porque é o facto, quando aparecem são sempre os mais baratitos. Ok, muito obrigado. Quer nas garrafeiras, restaurantes, etc. Bom. Eu não sei se concordam com isto. Não, mas não tens de concordar. Mas estamos para colher mais uma outra intervenção, se Mas eu tenho mais perguntas para fazer depois. Não. Às tantas, Pedro, vamos precisar voltar. E também queria falar sobre a eugenia das castas, mas enfim. Às tantas vamos precisar. Por favor, não deixa Pedro
monopolizar a conversa. Eles mandavam-me calar, de vez em Não. quando chamavam-me Fidel e tal. Mas... Por favor, há mais alguém que gostava de intervir para nós? Se é uma versão... Por favor, ali atrás. Boa noite, o meu nome é Rui Guimarães, eu sou um recente viticultor, acabei agora a pós-graduação aqui também de Enologia aqui na Católica, ainda não percebo nada de vinhos, ainda estou a aprender, e aquilo que me interessava e que eu gostei muito aqui da participação, eu estou a produzir vinho verde, ou seja, irei produzir vinho verde, neste momento tenho uma vinha, e eu tenho-me apercebido que, contrariamente àquilo que o último interveniente perguntou, que tem-se visto, pelo menos no vinho verde, cada vez mais lá fora. Eu tenho um primo que trabalha em restauração de alto nível, portanto ele tem um curso de hotelaria e trabalha em restaurantes em Londres, e ele também me referiu isso há pouco tempo, agora no Natal. O vinho que eles têm, que servem de mesa, é um vinho do Douro, e que querem começar a ter vinhos verdes. E eu queria perguntar como é que nós, produtores, conseguimos ter esse apoio ou ter entrar nas dinâmicas das várias instituições, como a CVRs, como a Vini Portugal e por aí fora. Obrigado. Muito bem, aceito mais uma intervenção e depois aceito e convido. Deixa-me. E depois, de segunda leva, vamos voltar ao Pedro. Ok, obrigado. É uma questão que vem na linha daquilo que foi dito pelo Pedro Queiroz, porque com certeza que ainda nem tudo foi feito, há muita coisa para fazer. Mas pronto, será que, a minha pergunta é, se estamos num ponto, ou no ponto em que aquilo que importa para garantir que de facto os vinhos portugueses tenham sucesso, tenham mais sucesso, é uma aposta principalmente no marketing, ou se ainda precisamos fazer alguma coisa em termos de produção e de qualidade e de melhoria da qualidade do vinho? Ok, também peço então nossos convidados aqui para responder também igualmente sucintamente, se fosse possível, mas se quiserem focar numa ou outra das perguntas, ou se quiser tentar responder os três, mas não. Ok, então rapidamente. Vinhos não aparecem em lado nenhum. Nós temos um bocado essa ideia. Ela realmente não corresponde à verdade, porque o país está a exportar intensamente. O que é o país também tem a dimensão que tem. Nós não podemos esperar que os nossos vinhos sejam, digamos, omnipresentes em todo lado onde vamos, e nunca serão. Mas de facto estamos a exportar, e deixe-me dar aqui 2 ou 3 exemplos. Nós tivemos uma queda enorme, o Portugal dos vinhos teve uma queda enorme com a queda de Angola, com a queda económica de Angola, e recuperamos, eu não sei dar números, embora esteja na sala, quem sabe, se for preciso, recuperamos, diversificando para uma série de outros mercados, aquilo que perdemos em Angola. 2, nós no caso do vinho verde, como lhe disse, estamos a aumentar há 17 anos consecutivamente, todos os anos, as exportações. E portanto, a certa altura coloca-se a questão de saber até onde é que nós, enquanto país, podemos ir, porque nós não podemos aumentar indefinidamente a nossa produção. Diz que se encontram os mais baratos. Depois, eu acho que é um caminho que estamos a fazer para que se encontrem outros vinhos, e já se encontram outros vinhos noutros sítios. Encontram-se os mais competitivos em alguns sítios, mas nós, alguns dos melhores vinhos de Portugal, no que a preço diz respeito, melhores aqui não é feliz, mas alguns dos mais valorizados vinhos de Portugal estão exportados para muitos pontos do mundo. Naturalmente estão em poucos sítios, é o que é. O comentário que muitas vezes as pessoas fazem é: vou às free shops e nunca vejo vinhos portugueses, só vejo 2 ou 3. Bom, mas nós também somos o país que somos. Eu acho que estamos aí no caminho certo. Porventura, todos nós queremos ir mais depressa, mas eu acho que é aí que estamos a fazer o caminho certo, e os números aí são claros. Segundo, como exportar. O vinho português, aquele que eu lá atrás, tem uma rede de instituições que pertencem aos produtores e ao setor para apoio a esse trabalho de exportação. Marcada a uma entidade, no caso do vinho do Porto, o Instituto do Vinho do Porto, no caso dos vinhos verdes, a Comissão dos Vinhos Verdes, e noutras regiões, idem. O que o produtor tem que fazer é contactar com essas entidades e perceber quais são os seus planos de promoção para participarem neles e irem com eles. Nós temos um plano de promoção de cerca de 3 milhões de euros ano, levamos os produtores a vários pontos do mundo, organizamos vindas de importadores cá, de jornalistas cá, etc., para visitarem os produtores. Portanto, o que o produtor tem que fazer é ter, neste caso com a Comissão dos Vinhos Verdes, ou noutra região com a entidade regional, e fazer esse contacto. No caso da Vini Portugal, é uma associação aberta a todos os produtores do país, portanto, indiferente de qual a região ou de qual o tipo de vinho que produzem, e o que tem que fazer também é registar-se no site da Vini Portugal, ou vai lá falar com eles, ou através do site contacta. E depois, quer as regiões demarcadas, quer a Vini Portugal, são fornecedores de serviços de promoção, efetivamente, e portanto estão, digamos, nesse mercado. Passa aqui
a expressão, e portanto o produtor tem que ver os seus objetivos e digamos, ligá-los com aquilo que é a oferta dessas entidades. E ao último ponto, eu acho que há que trabalhar em todo o setor, há que melhorar a viticultura, e estamos a melhorá-lo. Eu talvez dissesse que a enologia é um dos melhores setores do país, do que é o vinho. Há que melhorar não tanto o marketing, mas a organização das empresas. Eu acho que o mercado comunitário de vinhos de mesa será cada vez mais integrado. Quer dizer que os vinhos baratos serão cada vez mais integrados e, portanto, aí vai ainda desaparecer muita empresa. Mas depois há um aparecimento no enoturismo, como disse logo de início, vão-se criar muitos postos de trabalho no enoturismo, estou convencido, e também na própria organização, maior exigência das empresas. Hoje em dia as empresas têm que responder a requisitos de qualidade que são e serão crescentes, e requisitos fiscais que serão crescentes, e portanto vão-se criar aí também postos de trabalho mais qualificados no futuro, acho que isso é importante. Muito bem. Sério, gostavas de alguma coisa? Muito rapidamente. Considerando o tamanho do país que nós somos e o tipo de solos que nós temos neste país, de facto aquilo que nós podemos almejar não é estar presentes em todos os restaurantes dos principais mercados do mundo, mas sobretudo ter muita gente na internet a falar dos vinhos portugueses. E se nós formos ver isso, sobretudo aí, houve uma evolução brutal nos últimos 10 anos. Ou seja, o buzz à volta da origem de Portugal em termos de vinhos aumentou exponencialmente. E porquê? Nós não vemos os vinhos portugueses, o Manel já explicou porquê. De facto, não há quantidade que chegue para estar presente em todo o lado. Mas a verdade é que há uma percepção muito grande hoje em dia de Portugal como um país de vinhos de qualidade. Há 10 anos atrás, visto do lado de fora, Portugal ou a Albânia como origem de vinho era igual. Hoje não é. Eu acho que é aí que nós temos a confirmação de que, de facto, houve uma mudança na percepção e na nossa oferta a nível internacional. Eu sempre disse que o nosso grande desafio para desenvolver o nosso setor de vinhos era conseguir expor o maior número possível de pessoas do mundo aos vinhos portugueses. E a única forma de o fazer corretamente era atraí-los cá, porque era aqui que eles ficam enganchados. Ninguém que venha a Portugal e experiencie Portugal juntamente com os seus vinhos volta para os seus locais de origem esquecendo-se dos vinhos portugueses. A partir daí vão se lembrar para sempre e vão querer comprá-los. Relativamente à questão do Zé António, estás a brincar? Eu espero ainda ter emprego durante mais algum tempo. Ou seja, eu acho que nós iniciamos o trabalho. O trabalho está iniciado, há imenso a fazer, do ponto de vista, como o Manuel disse, empresarial, do ponto de vista comunicacional. Acho que há muito a trabalhar em termos de comunicação. E, sobretudo, a comunicação diferenciada de acordo com o consumidor, que é uma coisa que muitas vezes não temos essa ideia, mas nós, quando olhamos para os Estados Unidos, não podemos ver um país. Nós temos que ver nem sequer 50 estados, temos que ver comunidades. E comunidades muito diferentes percebem o vinho de forma diferente. Algumas dessas comunidades têm ligações históricas a Portugal, e não estou a falar das comunidades onde há comunidades portuguesas. Estou a falar de comunidades onde houve comunidades portuguesas, hoje em dia já não há, mas hoje em dia estão completamente integradas. Por exemplo, San Diego, no sul da Califórnia, tem uma comunidade que deriva da presença de pescadores portugueses no século XIX e início do século XX, que hoje em dia estão completamente integrados, mas que olham ainda para Portugal como um sítio com muito interesse. E essa capacidade de comunicar dirigido a cada tipo de consumidor e escolher o tipo de vinho adequado a cada tipo de consumidor é absolutamente chave para a continuação do desenvolvimento do valor dos nossos vinhos. Porque é aí que se joga. Nós não vamos conseguir desenvolver a quantidade produzida e a quantidade vendida. O que vamos e precisamos de desenvolver muito é o valor, porque é percebido, e o preço que pagam, o preço médio que pagam pelos nossos vinhos. Na enologia e na tecnologia, de uma forma genérica, há imenso a fazer. Nós estamos em plena revolução em termos de enologia. Estamos a passar da enologia eficiente para a enologia de precisão. Estamos cada vez mais a sensorizar os processos
a ter informação que nos chega de tal forma em catadupas que precisamos ter pessoas dedicadas a trabalhar a informação para nos fornecer dados de suporte à tomada de decisão. Hoje em dia já não se fala de comprar uma levedura comercial para fermentar um conjunto de vinhos grande. Fala-se em descobrir que leveduras temos nos nossos terroirs que melhor vão exprimir a expressão desse terroir. Já se leva essa conversa à bactéria também. Já perguntamos o que é que as características da composição dos nossos vinhos vão causar do ponto de vista da saúde e da nutrição aos consumidores que os bebem. Já olhamos para as uvas que nos chegam às nossas adegas, caso a caso, já não é só casta a casta, é casta naquele local e com aquelas características, escolhida naquele dia, com aquela composição, que vai ter um itinerário tecnológico adequado para revelar um determinado perfil. E, finalmente, na viticultura, onde provavelmente foi onde houve o maior avanço dos últimos 10 anos do ponto de vista tecnológico, estamos também a ir para a questão da sensorização, mas estamos a passar de trabalhar na escala da parcela para a escala da planta. Hoje em dia já olhamos para as vinhas planta a planta. Portanto, há um mar de coisas a fazer, graças a Deus, e há, neste momento, uma grande necessidade de profissionais qualificados para o fazer, o que significa profissionais capacitados para trabalhar com números e para os entender, que é uma das grandes lacunas que vemos hoje em dia na maior parte dos setores, e este também, é capacidade de olhar para um conceito tão básico como uma média aritmética e entender o que é que na prática aquilo quer dizer e como é que se pode usar. Bem, parece que estamos bem até a reforma pelo menos, não é? Estamos nós bem até a reforma. Eu fiz esta pergunta exatamente para ouvir. Eu só queria cumprimentar o Pedro Queiroz, que já não o via há 10 quilos atrás, que ele estava bem mais magro. Penso que isto deve ter, nem eu estava a reconhecer. Mas dando aqui alguns números, eu penso não estar errado também com estes números. Nós representamos 2% da produção mundial, representamos em valor e em volume, portanto, o valor médio dará também para um valor médio. Exportamos para mais de 100 países e, obviamente, que há países que é mais difícil ou praticamente impossível de exportar, como aos países muçulmanos. E, finalmente, exportamos metade do que produzimos. Portanto, é verdade, o vinho não está em todo lado, e a mim também me custa, quando vou a algum sítio lá fora e pensei, mas onde é que anda o vinho português? Mas que anda. É isso. As outras... São percepções. Pois, exatamente, claro. Posso só acrescentar uma coisa? Muito rapidamente, ainda bem que não se encontra mais vinho lá fora, porque senão saía de cá. A gente não o tinha. Mas o tema da sessão é os vinhos portugueses no mundo. É só para saber se está bem. Sim. Bem, permito mais uma ronda rápida. Por favor, a organização tem que me orientar no tempo do tempo, ok? Mais um bocado, pelo menos. Professor Marta. Boa tarde. Eu tinha uma pergunta que era se me sabem dizer quão bem caracterizadas estão todas estas castas geneticamente, se há muito trabalho feito nessa área. E queria só fazer um comentário, como consumidor de vinho, e quando vou para fora e mesmo cá dentro, para mim, quando vou para fora, é muito confortável para mim saber que existe um Chardonnay, ou um Syrah, ou um Merlot, porque são sabores aos quais eu estou acostumada e essa familiaridade ajuda-me no processo de escolha. E deve ser um desafio grande, imagino eu, para um consumidor estrangeiro, quando vê tantas castas e de nomes tão difíceis de pronunciar e tão diferentes, criar esse sentido de pertença e de familiaridade com aquelas castas para ter uma opção que ele considere que seja segura. Não sei se me faço entender. Como é que vencemos esse desafio desta variabilidade, que eu acho que é riquíssima e muito importante, mas que imagino que seja, de outra forma, talvez limitante a nível da percepção do consumidor? Excelente pergunta. Parece que há mais uma colega ali atrás também. Eu queria perguntar o mercado brasileiro, como entra aí a venda de vocês para o Brasil? Porque eu sei que lá só o Chile
está na frente dos vinhos portugueses. Então, e também queria perguntar, não tem nada a ver, mas é aqui é o lugar para perguntar. A garrafa, eu ouvi dizer que quanto mais o buraco lá debaixo da garrafa, o vinho é mais caro e é melhor. É isso mesmo? Ok. Mas Posso dizer alguma coisa ainda? se não é... O Pedro Queiroz está a ameaçar a fazer mais uma intervenção. Por favor, claro. Não, pronto. Então eu queria aqui pôr algumas coisas em perspectiva. Primeiro, eu sou o primeiro a reconhecer que estes últimos 15 anos, quando eu comecei a entrar nisto, ou 17, que houve um salto qualitativo, quer na viticultura, quer na vinicultura, não tenho a mínima dúvida. E eu reconheço isso e reconheço que a Sograp tem grandes responsabilidades na parte científica disto, porque tem acompanhado. E agora vamos, e esta parte do tratamento dos dados, do Data Analytics, que agora aqui podemos chamar de Grape Analytics ou whatever, vai ter cada vez mais impacto agora com, enfim, porque eu tenho estado a ver vinhas não sei onde é que é, acho que é na Alemanha, com IoT, Internet of Things, com tudo cheio de sensores, com baterias que aguentam 10 anos, e que estão sempre a produzir dados, que obviamente depois são tratados para fazer a análise daquilo tudo. Portanto, o dataísmo, a nova religião, enfim, o Facebook e a Amazon e a Apple são os grandes, e o Google são os grandes gurus. O dataísmo também está a chegar à vinha e a vitivinicultura, e vai andar para a frente, e é uma questão de tempo até chegar cá a Portugal. Portanto, o primeiro ponto, talvez referir, eu acho que demos um grande salto e estou bastante contente com isso. Depois, só agora contrapondo novamente, e depois faço mais uma observação, que é, o Manuel Pinheiro disse que, pronto, temos limitações, não conseguimos chegar a pelado, etc, etc. Portanto, imagino que os vinhos verdes conseguem vender 120 milhões, e dos quais à volta de 60, 65 são para exportação. É correto? É mais ou menos este valor? Eu gostava de imaginar como você. É mais ou menos este ano. Mas é assim, agora gostava de dizer que disse coisas que são um bocadinho... estão em oposição, quer dizer, se tem pouco para pôr, portanto, para vender, e se há procura, então os preços devem subir. Portanto, quer dizer, se é um produto raro, o vinho verde, e eu posso dizer que na Suécia, pelo menos, o vinho verde é um produto altamente apreciado e pago. Aliás, já estive lá em casas que tinham vinhos verdes fantásticos, lá na Suécia, em casa de amigos. Portanto, se há pouco, se as pessoas querem, a lei da oferta e da procura é carregar para o dobro, para o triplo ou para o quádruplo, o que quer que seja. Portanto, esta seria a minha recomendação. Mas volto a insistir novamente que, e não é uma crítica aqui, é mais aos agentes comerciais e de marketing que é por aí que a coisa não está a andar bem. Porque para se vender vinhos a nível internacional, a solução é simples. Ou se tem escala, é uma empresa de escala, e a Sograp tem escala, por exemplo, outras mais haverá, ou então é um vinho boutique de 15, 20, 30, 40 mil garrafas. E é um bocadinho esta clarificação que é preciso fazer nos agentes, porque parece que nós queremos ir a todas e toda a gente quer ir a todas. Obrigado. Também há mais uma pergunta aqui e depois vamos... Já mais perguntas? Eu tenho confiança nisso. Relativamente a João Emílio, relativamente à viticultura, que é uma área que me preocupa mais, gostava de saber se a Sograp tem olhado para o caso da Xylella fastidiosa, que apareceu em Itália e apareceu em Espanha, e neste momento acho que só foi identificado nas Baleares e em Vinha, mas no possível impacto que pode ter na Europa e em Portugal. Sendo que na Califórnia a doença de Pierce esteve controlada durante o século XIX, neste momento está totalmente descontrolada, e na Flórida tem grandes problemas com a doença de Pierce e com uma série de mortes de videiras. Pronto, isto não é um cenário tão encantador, peço desculpa por estar a falar desta situação. Depois, relativamente à variabilidade de castas, o Vitis e este projeto de estruturação de vinhas, quanto a mim, vai contra essa dita variabilidade, essa dita aproveitamento potencial vitícola de castas de Portugal. O que é que podemos fazer para evitar isso?
sendo que já temos outro projeto, outro quadro agora, que acabou agora no dia 15 de dezembro, e haveremos de ter mais, possivelmente, não sei. Já me dizem que as verbas estão esgotadas para os próximos anos, portanto, não sei. Mas, sendo que eu percebo, como dizem que a viticultura deu um grande salto, é verdade que deu nas grandes empresas, mas continuamos, pelo menos no Douro, a ter propriedade muito fragmentada, e as pessoas que eu conheço, viticultores mais pequenos, olham mais ou menos para a lua e vão daí retirando aquilo que devem fazer na vinha. Portanto, não sabem, não têm ideia dos tratamentos fitossanitários que têm de fazer, não têm ideia das pragas que têm, não fazem um bocado as coisas como faziam antigamente. Uns anos corre melhor, nos anos em que o clima sai mais fora do normal, corre mal. Muito Sendo bem. que admito que o ano passado houve quebra, penso que foi o ano passado, quando no ano em que choveu mais, que agora não me lembro quando é que foi, e choveu fora de tempo, porque houve quebras muito acentuadas na produtividade, especialmente nos pequenos viticultores. Não digo nos grandes, porque eles fizeram todos os tratamentos que foram precisos. Eu falo do caso de Douro, em que normalmente fazem 3 tratamentos, 3, 4, e possivelmente nesse ano seria preciso fazer 7 ou mais. Muito bem. Obrigado. Temos aqui um conjunto bastante mistas das perguntas e intervenções. Eu vou pedir então, só posso dar um esclarecimento também, quem o Pedro falou desta área da viticultura inteligente. Há umas iniciativas a acontecer em Portugal, tanto ao nível das empresas e grandes empresas, mas também outras mais pequenas empresas, e eu próprio estivemos hoje a discutir com o Instituto Fraunhofer de montar uma iniciativa bastante grande e plurianual, especificamente sobre esta área, para apoiar o que é chamado Smart Viticulture. Mas, para não falar de viticultura inteligente, exatamente. Portanto, as coisas estão a mudar, mas pronto, isso será para outra altura. Eu gostava, em jeito de respostas, se pudessem destilar as vossas respostas numa conversa bastante sucinta, senão eu estou a ser pressionado por nossos colegas aqui, embora eu não tenha culpa de vocês estenderem também esta sessão. Por favor, se pudessem rematar também em jeito de resposta também. Isso faz sentido? Força. Ok, vou tentar destilar em algo que não há aguardente. Ora bem, tentar ser muito sucinto e partindo da primeira pergunta relativamente ao que é que se está a fazer em Portugal em termos de genética da videira. Nós temos um trabalho com 40 anos de duração já, em termos de conservação, análise, conhecimento, valorização e disponibilização da diversidade intravarietal, ou da diversidade de clones, se quisermos, para a viticultura nacional. Esse trabalho, iniciado no final dos anos 70, teve como primeiro grande resultado salvar a Touriga Nacional da extinção a que estava votada, por pouca produtividade, e permitiu desenvolver uma metodologia de seleção completamente contrária a tudo aquilo que se faz internacionalmente, que é a razão por que nós conservamos não apenas a grande diversidade de castas que temos, mas também a própria diversidade dentro de cada casta. Hoje em dia esse trabalho materializou-se numa associação chamada Porvid, Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, que desde 2010, em protocolo com o Ministério da Agricultura, gera um centro de conservação da diversidade da videira em Pegões, onde estão atualmente conservados 16 mil genótipos de mais de 200 castas, das nossas castas autóctones. Adicional a uma rede de vinhas experimentais, cerca de 160, distribuídas por todo o território nacional, onde estão a mais 14 mil genótipos de cerca de 60 castas. Isso torna Portugal como o país do mundo inteiro com maior coleção de diversidade da videira, mas não apenas com a coleção conservada, mas com o conhecimento que daí deriva. Ou seja, nós temos neste momento para cerca de 6 dezenas de castas a noção da gama de variação dentro da casta, com os diferentes clones, em termos de produtividade,
produção de açúcar nos vagos, produção de ácido nos vagos, antocianas, portanto, cor, no caso das castas tintas, e, mais recentemente, para algumas castas em termos de resistência ao calor. O que nos abre a capacidade de, sem ter de mudar de casta, conseguirmos adaptar às alterações climáticas. Portanto, não vou alargar-me mais aqui, penso que isto já dá uma ideia. Respondendo à questão do Vitis, tem toda a razão. O Vitis não permite a utilização cabal da diversidade que nós temos, porque deriva de mecanismos europeus. E, a nível europeu, a legislação sobre seleção, multiplicação e comércio de material vegetativo da videira data de 1968 e nunca foi atualizada. Há várias razões para isso, não me vou estender, mas essa é a principal barreira a que programas como o Vitis possam utilizar o trabalho desenvolvido em Portugal, porque como foi desenvolvido em Portugal e mais nenhum outro país o desenvolveu, não está enquadrado na legislação europeia. Mas estamos a trabalhar para que isso aconteça. Há contactos neste momento em termos de OIV, em termos de Comissão Europeia, em termos das diferentes instâncias dentro da Comissão Europeia e nacionais que estão a lidar com o assunto para reverter esta situação, e há uma proposta em cima da mesa para a próxima Política Agrícola Comum, pós-2020, para que se incorpore medidas de detenção da erosão genética da videira na Europa, que tem sido galopante, com a exceção de Portugal. Okay? Penso que sobre videira era tudo. Havia Xylella fastidiosa, exatamente. A nível da Xylella fastidiosa, como uma série de outras pragas já presentes e outras emergentes, nós estamos a manter uma vigilância muito estreita, sobretudo através das associações técnicas que temos no setor. A ADVID, a Associação para o Desenvolvimento da Viticultura do Oriense, que tem um trabalho notável sobre a biodiversidade funcional e a proteção fitossanitária com base no controle biológico. E também depois algumas entidades do Ministério da Agricultura, como a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que têm a responsabilidade de fazer a vigilância sobre estes pragas. Aqui tem havido um trabalho muito interessante em Portugal na elaboração de planos de ação para o controle de pragas, nomeadamente um que foi já posto em prática e está em marcha, relativamente à fluorescência dourada, que é um problema muito complicado e com incidência em 3 denominações de origem nacionais, sobretudo no norte de Portugal, mas cuja aplicação conseguiu deter a progressão dessa praga. A Xylella está a ser vigiada não apenas na videira, também na oliveira, que tem sido onde tem havido maior progressão. Até o momento não se conhece a sua existência em Portugal, mas estou convencido que no momento em que aconteça, vai-se saber e tomar medidas preventivas. Então, também muito rapidamente, a pergunta lá atrás sobre o tipo de garrafa e a percepção de preço do cliente. Há uma série de fatores, mesmo para o cliente que perceba muito pouco de vinhos, o rótulo, a garrafa, saber se tem rolha de cortiça ou se tem outro tipo de fecho, que até variam de país para país. Por exemplo, no norte da Europa há uma percepção de que vinhos de qualidade podem aparecer em bag-in-box, mas aqui no sul o vinho tem que aparecer em vidro e tem que aparecer com rolha. Portanto, cada mercado é um mercado diferente. O Brasil, eu não conhecia essa ideia da garrafa e da parte de baixo da garrafa, acredito que sim, não conhecia. O Brasil é um mercado muito importante para os vinhos portugueses, no nosso caso dos verdes, no caso do Alentejo, é muito importante para o Alentejo e para várias outras regiões. É um mercado que tem uma dificuldade por causa do Mercosul, por um lado, e por causa da abertura do Chile. O Chile é um país com grande competitividade e com grandes tratados de comércio, apesar de não estar no Mercosul, e portanto é um país com uma grande presença, não só, mas também no Brasil, depois também no norte da Europa, na Grã-Bretanha, etc. E portanto, seja como for, é um mercado histórico, é um mercado importantíssimo, que só vejo a crescer, embora seja de registar que o próprio Brasil começa a produzir vinhos de qualidade, e portanto o próprio Brasil não só produz vinhos, digamos, de mais entrada, mais a norte e de mais entrada de gama, mas também vinhos de qualidade muito interessante. O segundo, quanto à Suécia. A Suécia, por acaso, é curioso citar esse exemplo. É um mercado interessantíssimo, porque é um país do norte da Europa com um clima frio que valoriza muito vinhos brancos. Portanto, lá se vai aquele nosso preconceito que às vezes os vinhos brancos se venderiam para o nordeste do Brasil. Não é verdade. Lá não vendemos vinhos brancos, lá vende-se cerveja e aguardente e vende-se bastante bem para a Suécia. 2. No caso do vinho verde, o líder de exportação para a Suécia é o Anselmo Mendes com Alvarinhos, o que é uma inversão da pirâmide admirável, é uma coisa estranhíssima.
como se houvesse um mercado onde os alemães o que mais vendem para lá são Porsches e não outra coisa qualquer. E, portanto, é um mercado em que esse valor hoje em dia já se vê. Podíamos aqui discutir se isso não tem a ver também com a estrutura de distribuição na Suécia, que não é uma estrutura por importadores privados, é uma estrutura por um importador central e, portanto, isso podia ser visto. Mas, de facto, não há dúvida nenhuma que o que se está a passar nos vinhos portugueses a nível mundial é uma maior valorização, não só de verde, mas de quase todos, também em virtude da nossa dificuldade em crescer. E, repito, nós não podemos ter a ilusão de crescer nem nos verdes nem no resto, de crescer indefinidamente e de crescer muito nos próximos anos em quantidades. E nós aqui, o Douro e os Verdes são quem está a renovar mais vinho em Portugal, 600, 700 hectares por ano, cada uma das duas regiões. Nós dos Verdes, por exemplo, temos uma quinta da Aveleda que está com quase 400 hectares de vinha. Isto era um latifundiário, isto é uma coisa que nunca se viu aqui no Minho. E, porém, a nossa capacidade de crescer é muito limitada também pelo abandono das produções tradicionais. Portanto, eu também acho que o caminho é uma continuidade de valorização e não tanto de crescimento de quantidade. Maior qualidade no vinho, melhor imagem e mais valor. E por último, eu não sei se nós vamos ter os vitis, de facto, o orçamento está esgotado. Só para o próximo quadro comunitário é que haverá com generosidade, porque levará muito pouco. Ouçam, fora da Europa não há vitis de coisa nenhuma, não é? Há pouco tempo atrás, na Argentina, a Sograve está lá presente, tinham a pagar um imposto para exportar. Não era apoio às pessoas, era um imposto para exportar. Nós, quando vamos fora da Europa e dizemos os apoios que nós temos, as pessoas não acreditarem, ficam revoltadas connosco, ali olhos nos olhos. Portanto, de facto, nós temos, e eu acho também que vamos ter menos apoios, porque no Norte da Europa, desculpe só, mais de 30 segundos eu calmo já. O Norte da Europa acredita menos no vinho do que nós acreditamos, e o Norte da Europa é cada vez mais influente na União Europeia do que nós somos. E, portanto, vamos ter políticas, sobretudo fiscais, contra o álcool e contra o vinho, mais duras. Isso vai nos afetar não só nos apoios à produção, mas também na parte comercial, onde colocamos o vinho, a publicidade que fazemos, etc. Portanto, eu acho que nós temos que aproveitar este momento em que o setor é competitivo para ganharmos músculo, para ganharmos autonomia e para nos prepararmos para essa altura, porque virá o tempo em que os apoios para a reconversão de vinho são menores. Vamos ter imposto especial de consumo, imposto do álcool sobre o vinho mais tarde ou mais cedo. Todos nós não queremos que aconteça, mas vai acontecer. Hoje já, quer dizer, é difícil perceber que a Coca-Cola paga um imposto especial de consumo e os rissóis, ou lá o que é agora essa coisa nova, e o vinho não paga. Quer dizer, começa a ser difícil manter uma situação que nós mantemos à custa de argumentar que somos de facto um grande criador de postos de trabalho. E portanto o Vitis ligaria também ao resto do setor. Temos que nos preparar para um contexto fiscal mais difícil e de apoios menos generoso nos próximos anos. O Bento não quer últimas palavras. Ou calmo para sempre, não é? Ora bem, não, mas só uns comentários em relação ao mercado Brasil para o vinho do Porto, o 11º mercado, subiu cerca entre 5% em volume, 10% em preço, valor no último ano, mas tinha tido uma queda de 10, 12% nos últimos 3, 4 anos. Mas, portanto, continua a ter uma presença, se bem que menor. Pronto, e não vou... Eu acho que agora a melhor prenda que posso dar é calar-me. Portanto... Muito bem, então, resta-me... Não sei, eu vou passar e em primeiro lugar, vou agradecer, eu pessoalmente também, estas 3 pessoas aqui que interviram e realmente excederam as expectativas que já eram elevadas de qualquer maneira, mas excederam mesmo, e também a sua postura de resposta, e também agradeço muito a vossa interação. Tive que mesmo ser moderador, agradeço. Portanto, acho que merece mais uma salva de palmas e depois passo a palavra à organização. Pronto, só mesmo para encerrar, nós excedemos um bocadinho o tempo, mas pronto, acho que foi uma sessão muito interessante. Perante uma plateia algo heterogénea, mas acho que conseguiu captar a atenção de todos e pronto, agradeço muito as intervenções e também a forma como responderam às questões que foram colocadas. E podem beber mais um copo antes de ir embora. E há ali também muita comida que... à nossa disposição antes de saírem, e muito obrigado a todos pela vossa presença.